Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, hoje é dia de live extra e a live desse mês, as lives extras desse mês estão sendo um presente de aniversário para mim, porque hoje eu também faço live com um desses irmãos que a vida me deu. Ele veio de Santo Ângelo do Sul, no Sul. Eita, bichinho arretado! Ele veio pra cá, para São Paulo faz 10 anos atrás, há 10 anos atrás. Ele veio para fazer um curso super bacana de inovação e design thinking. Ele veio para um curso super rápido e no mesmo ano que ele veio para cá, ele já voltou para cá. Ele veio para cá para fazer o curso, voltou para Santo Ângelo, mas no mesmo ano ele já voltou para São Paulo, porque ele descobriu que esse era o lugar dele e ele tinha toda a razão, porque São Paulo tem um mundo de oportunidades e ele agarrou cada uma delas de uma forma brilhante. E aí São Paulo para ele não foi o limite, ele já foi para o mundo inteiro. E é desse jeitinho maravilhoso que ele faz, ele foi conquistando cada vez mais lugar no mercado. E o mercado foi se apresentando para ele de uma forma cada vez mais expressiva e com mais oportunidades, e ele agarrou isso tudo. Além dele ter feito essas conquistas todas, eu não sei de onde ele arranja tempo, e ele arranja tempo. Ele é professor. Então, hoje, no Dia dos Professores, eu tenho a honra e o privilégio de chamar um dos meus melhores amigos para bater um papo super gostoso com a gente sobre isso, sobre estratégias de mercado, sobre design de inovação. Esse cara que é professor, estrategista, gerente de produto, enfim, é uma pessoa de mil e uma utilidades que vem aqui conversar com a gente e bater esse papo super bacana, muito rico de informações. Eu chamei ele, ele já deve estar entrando. Espera só um pouquinho. Oiê! Olá! Tudo bem, meu amor? Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Primeiro, Que maravilha. obrigada, porque eu sei que sua Sempre. agenda, meu Deus do céu, Que meu isso? Deus do céu. É um privilégio. Muito obrigado. Muito obrigado. Amigo, seu dia tem 30 horas, né? Fala a verdade. Tipo isso. A Tipo, gente tem que bem isso. arrumar, cavocar tempo de Meu onde dá. Deus do céu. É, mas é muito gostoso quando a gente faz o que gosta, faz o que ama. Então, não tem preço. Olha, eu acho que essa apresentação ainda não mostra para as pessoas. Gente, quem tiver mais curiosidade e tudo mais, depois dá uma fuçadinha no LinkedIn dele que vocês vão ver que eu não falei nem a metade do que esse ser humano é. Ele é meu amigo também, tá, gente? Ele tem essa Não é? característica também, tá? Além de tudo. Então, É, obrigada. Parabéns pelo dia de hoje, porque você merece muito. muito E obrigado. obrigada mais uma vez, tá? Obrigado, eu que agradeço. Di, vamos às perguntas, porque tem um monte de coisas que eu acho que a gente tem de assunto para conversar com você sobre Vamos lá. mercado, que eu acho que você é uma pessoa que tem muito essa visão muito dinâmica da coisa. Você veio de uma cidade super pequena, do interior do Rio Grande do Sul, e, né, de repente, para uma cidade gigantesca como São Paulo. Conta como foi esse começo. Vamos voltar aos primórdios. Como você falou, eu estava na faculdade fazendo design de produtos lá no interior do Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, Santo Ângelo fica a poucos quilômetros da Argentina, então é uma cidade Ele é mais minúscula, argentino do que brasileiro, gente. quase. Antes do Tratado de Tordesilhas, eu seria argentino, tá? Então é uma cidade muito pequena, tem 70 mil habitantes, coisa do tipo. E bom, eu cursava design e tudo mais, eu sempre fui bastante curioso, né? Sempre tentei viajar o máximo possível dentro das condições e dentro do Brasil, quando eu podia, né, para entender, para conseguir expandir o repertório dentro da academia. E em um congresso, especificamente em Curitiba, nas vésperas de terminar do fim da graduação, né, eu conheci o tema Design Thinking. E eu falei, caramba, isso tem super a ver com o que eu talvez gostaria de fazer.
porque dentro do design em si, o designer tem diversas metodologias para construir produtos e serviços, né? E sobre muitas delas, eu refletia sobre quão complexo é para o designer construir um produto. E o design thinking estava emergindo no Brasil, fora, ele já estava bem consolidado. E eu fiquei bastante curioso com relação a isso. Uhum. Para surpresa de todo mundo, né, o único lugar que tinha alguma referência sobre isso para aprofundar era São Paulo. E como grande desbravador, né, eu falei assim, eu vou escrever meu trabalho final de conclusão de curso sobre design thinking. Vou quebrar todos os protocolos aqui, vou Nossa. escrever sobre uma abordagem diferente. E foi o que eu fiz. Definido isso, entendi, bom, agora eu vou ter que E eu precisar acho que era uma aprender. coisa super escassa, né, Di? Era um material, você não tinha nem muita referência de onde Não, procurar muito, né? não. O design thinking surgiu por volta dos anos 2000, no Vale do Silício. Foi em 2004, em Stanford, que se consolidou a primeira escola de design thinking do mundo. Isso foi por volta de 2009. Então, assim, mal se falava no país sobre isso. E fora estava, assim, já Cada estava vez mais em ascensão, né? As pessoas buscando isso. informações e tudo mais. Porque fora as empresas e as organizações têm um nível de maturidade, uma abertura diferente para adotar novas metodologias. Aqui é um pouco mais resistente, né? A gente Uhum. percebe isso trabalhando na área. É, e aí, o... me perdi um pouco aqui, o que eu estava falando de como eu caí nisso, né? Como que você caiu? É. Então, para eu discorrer sobre o tema, eu precisava estudar sobre ele. Então, a Uhum. única alternativa foi: eu vou precisar ir para São Paulo para fazer esse curso e adquirir propriedade sobre o assunto para isso. Então, foi esse curso que você mencionou, né? Foi na SPM, 10, eu acho que foi isso. 2010, isso já fazem 10 anos isso. Isso é uma referência de tempo, né? O assunto surgiu nos anos 2000, 2004, em 2010 ele estava ganhando uma força no país, fora ele já estava e eu já estava entrando nessa onda de entender o que que era para aplicar isso no meu dia a dia. E muita E audácia, né, Di? Porque era muita pouca muito, referência que tinha, né, na época. pouquíssima, pouquíssima. Assim, eu sofri bastante porque eu lembro que existiam 3 livros no mundo sobre o assunto naquela época para falar sobre, né? Então era Uhum. bastante pouca referência. Eu contei muito com esse curso que eu fiz, que tratava bastante da prática, da vivência, para poder é, aprender sobre e construir meu trabalho final da faculdade. E esse foi um movimento muito louco, né? Porque o Foi máximo que eu muito tinha, audacioso, né, na verdade. muito. O máximo no Brasil que eu conhecia era Paraná. Nunca tinha cruzado a fronteira do sul do país, né? Uhum. Então, e vir para São Paulo foi um super desafio. Tipo, eu não tinha referência alguma, eu não conhecia absolutamente ninguém paulistano. É, e esse encontro, esse congresso que eu estive em Curitiba, ele me abriu 2 portas, né? Ele me abriu a porta para o Design Thinking, que é enfim, o conteúdo que eu trabalho hoje, e ele me construiu uma grande amizade, que é um amigo nosso, né? O Daniel. É, e foi por ele, por meio desse networking que eu construí dentro do congresso, que eu que surgiu a possibilidade de eu vir para São Paulo, gente, porque imaginem, só para trazer um contexto, né, 2010 não tinha Airbnb, não existia nada, Couchsurfing, nada. Por mais que a internet tivesse muito aí, a gente ainda não tinha né, esse jeito de comunicar, de conseguir as coisas tão fáceis. Sim, Hotel por um mês é uma fortuna, ainda mais quando a não, gente fala em São inviável, Paulo, né? inviável, Ia ficar acho que inviável. mais caro do que qualquer outra coisa da vida e Sim, não ia dar certo, né? O não. negócio não ia rolar. É, E foi muito louco, porque eu decidi fazer isso, eu paguei o curso, comprei as passagens e eu não tinha onde morar. eu E lembro. aí, meu Deus, o que que eu vou fazer? Tava faltando uma semana para acontecer a coisa, e aí
Eu, bom, vou acionar minha rede. E aí a minha referência foi, aquele cara que eu conheci lá no congresso e tal. Daniel, você conhece alguém em São Paulo que, pelo amor de Deus, consegue me alugar um banheiro para eu morar por um mês? E aí ele, com a rede dele, fez uma articulação toda. Ele me apresentou um amigo dele, que também já virou amigo comum. Nossa, é uma coisa só, gente. Nós quatro somos uma unidade, tá? Exatamente, gente. É É, isso aí. e aí aconteceu, né? E foi tão bonita essa história de movimentação que eu vim para São Paulo morando com o Gabriel e com a Amanda. O Gabriel, um amicíssimo querido, hoje mora em Barcelona. E a Amanda é a pessoa que eu divido apartamento até hoje. Então a Essa gente tem irmã uma de São Paulo, relação né, Di? de 10 anos morando junto, é uma família, então tá tudo lindo. Mas esse foi o meu processo de vinda para São Paulo, assim, foi muito E desafiador, gente. muito, porque assim, a gente está falando de uma cidade de 70 mil habitantes e assim, que também com todas as limitações que vem junto, né, Uhum, de informação e de todas, acho que de cursos, de limitações que acho que a região envolve, enfim, a gente entende que de repente os acessos acabam sendo mais restritos mesmo, né? Não tem sim. como, né? E foi uma questão de desbravar. Foi tudo novo, gente. Foi a primeira vez que eu voei, foi a primeira vez que eu caí numa. Assim, tirando Porto Alegre, que eu vim para uma capital. Primeira vez que eu vi metrô. Enfim, imagine, né? Foi uma explosão de repertório novo, assim, para eu absorver. Então foi. E eu acho muito legal você contextualizar, porque no decorrer da live, né, a gente vai mostrar onde você chegou. E a gente está falando de um foco de 10 anos, né? Então, Uhum, assim, em 10 anos, como quando a gente foca e a gente, né, tem um objetivo e um motivo maior, a coisa acontece, né? sim. E, assim, o que você diria de, olhando para trás, assim, o que você acha que foi o ponto-chave de acerto? Foi ter feito esse curso lá, né, no Sul? O que você acha que foi esse ponto que você olha e fala, nossa, foi meu ponto de virada aí da vida? Eu acho que ter escolhido a minha profissão, né? Foi o princípio de tudo. É, e sim, tudo que foi se desencadeando sobre também fez. Tudo foi uma sucessão de acertos, assim, né? Desde, tipo, eu escolhi o design, essa questão de, nossa, motivação por entender o novo, fazer o diferente, que me E de não se moveu, né? assustar com o novo, né? Muito pelo contrário, se empenhar nele, se apaixonar por ele e falar, meu, eu Sim, vou. esse inconformismo, né? De, tipo, não, as coisas não precisam ser assim, podem ter alternativas diferentes, né? Então, eu acho que é uma história. Essas rosas aqui, gente, tem bastante espinhos, tá? Mas assim, foi tudo uma sucessão de acertos, Mas assim, é que tão maravilhoso, assim, para quem acompanhou há 10 anos, acompanha há 10 anos o é, processo. Cara, é muito louco, porque para mim era muito claro uma coisa: você não se permitia não dar certo. E eu acho que essa sua obsessão do não conformismo é uma coisa que te levou a acertos sucessivos, assim, né, Di? uhum, E isso é sim, muito, sim. muito, muito legal. E tem alguma coisa que você acha que você faria diferente se fosse lá atrás, assim, se você olhasse e falasse, Eu podia acho ter que feito para diferente. para ter sido diferente, eu tinha que ter nascido em São Paulo. Já, direto, gente, sem essa ponte aérea aqui. Mas no fundo eu olho com muito carinho para E tudo tem que ter mesmo. isso, porque Com assim, muito acho que eu não, orgulho. não teria feito absolutamente nada de diferente. Acho que tudo foi essencial para construir esse Giovanni que está aqui hoje conversando, construção de maturidade, enfim, acho que do meu eu, assim. Então, Tão não sólido. faria nada de diferente. Se tivesse que viver tudo de novo, bora, vamos, Gente, ele vamos está fazer contando acontecer. basicamente as delícias, né? Porque tiveram muitas dores e tá tudo certo, tá tudo bem, né? Assim, essa.
esse mar de rosas não é tão assim, gente, porque assim, eu não cheguei em São Paulo onde eu estou hoje, né? Como a Deb falou, né? Tudo uma Sim. construção. É, lá no Sul, eu trabalhava como designer de interiores, então eu montava casas, assim, interiores de ambientes, desenhava, projetava ambientes. Era muito legal, eu adorava fazer aquilo. Na época, eu tinha a ambição de ser um reconhecido como um designer de interiores, de casa cor, que saísse em revista e tudo mais. E isso foi mudando, ainda bem. E Di, assim, a gente está falando, 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 mas a gente precisa explicar para as pessoas o que você faz. Então, vim de design de interiores e o design thinking me permitiu entrar a trabalhar com inovação. Então, desde do segundo, do primeiro ano que eu estava em São Paulo, eu vim em 2010, em 2011 eu já estava trabalhando como consultor de inovação, por Uhum. conta dessa metodologia, dessa abordagem, né? Então, eu comecei a atuar, como consultor, ajudando as empresas a construir produtos e melhorar os produtos, né? O Design Thinking fala em desenvolver soluções baseadas Na experiência do cliente, né? nas necessidades do ser humano, né? E é algo bastante carente hoje, porque a gente sofreu uma transição, né, de oferta e demanda, de que as empresas queriam construir como produto e o cliente aceitar, e esse comportamento mudou, né? Hoje a gente tem Uhum. uma diversidade de produtos, a gente decide o que quer consumir. É, Exato. então, toda essa transição de mercado precisa do designer e do design thinking e outras abordagens para ajudar, né, a ressignificar esses produtos, porque agora é oferta e demanda, e quem é mais rápido, e quem é mais barato, e quem é melhor na entrega, né? Sim. Então, todo o mercado está passando por isso. E aí, olhando para a minha trajetória, né, em 2010, eu já comecei a dar meus primeiros passos aplicando o design thinking nisso, em consultoria. Fui internalizado numa seguradora, ajudei, né, a construção de N produtos, jornadas de cliente, transformação digital, né, a gente tem um modelo mais presencial, mais telefônico, como a gente coloca isso na internet e gera uma boa experiência para esse cliente. E, enfim, em suma, é isso, tá? Como a gente constrói produtos e soluções pensando nas necessidades dos usuários, né? Então, o design apoia, o design que eu atuo Gente, é é extremamente com isso. complexo, porque ele está lidando com pessoas e com desejos, né? Então, eu acho que é extremamente complexo e extremamente, mas eu acho que é uma característica sua, como quem te conhece há 10 anos, muito bem, muito obrigado, você é extremamente inconformado. Então, você tem essa capacidade ímpar do inconformismo ser uma coisa que te incomoda tanto que te, ao mesmo tempo, te coloca nesse lugar que você está hoje, né? Sim. Como você nunca está conformado e você está sempre se colocando no lugar do outro, o que a gente pode fazer para melhorar a vida do outro, da experiência de um produto, ou seja, da vida dele mesmo de uma forma geral, porque isso acaba afetando. É muito complexo, né? Não é uma tarefa Sim. tão simples assim, né? Então aqui é um exercício de empatia, né, alteridade. Às vezes a gente pratica muito da simpatia, né? Ah, eu simpatizo com aquela pessoa que está lá, aquele indivíduo, ah, legal, mas aquilo não me afeta, né? Então eu não olho para aquilo. Uhum. Quando a gente começa a olhar um negócio, um produto, um serviço a partir daquela necessidade, opa, a coisa muda. É, e aí muda a conversa como um todo, né? E como você falou, é uma característica minha, eu sou super incomodado. Eu sou conhecido como o cara da filosofia, sabe? Quando me chamam para participar de algum projeto, eu sou aquele que vai fazer N perguntas, desde aquela do por que você está me chamando, por que você me quer aqui, como você acha que eu vou contribuir, quais são as suas dores, quais as dores do teu cliente, enfim, eu sou aquele cara que mais faz perguntas do que dá respostas, né? Porque Sim, o designer também atua como um terapeuta, né? Ele total. faz energia a resposta, porque, é, por exemplo, um dos meus últimos projetos foi para a Bayer e eu estava ajudando eles a construir um novo mercado de carbono, gente. Se a gente for para o mercado Complexo. perguntar sobre isso, ninguém sabe a resposta, né? Se a gente olhar para o negócio, também ninguém sabe como isso vai acontecer. Mas ninguém melhor do que
as pessoas que trabalham lá para fazer emergir esse produto, né? Então, o papel do designer lá dentro e o meu papel lá era fazer as perguntas para colocar o time trabalhar na resposta daquilo. Sim. Então, a gente fica problematizando, perguntando, questionando o tempo todo. Esse time vai em busca dessas respostas e os aprendizados disso, né, vão trazendo repertório básico para a gente E eu acho começar a que desenhar as quanto coisas. mais conflituoso e mais, né, para você tem mais insumo de trabalho, né? Eu acho que Uhum, é esse E assim, como a gente falou também, né, é uma profissão nova que surgiu basicamente no ano 2000 e a gente tem saiu uma reportagem que a gente subiu alguns, né, alguns lugares nesse ranking que é relativamente novo. Então, a gente tem lugares de primeiro mundo como Estados Unidos, Suécia, Suíça, enfim, esses lugares do Reino Unido, todos eles estão na nossa frente por motivos óbvios. uhum. Mas a gente saiu de uma posição relativamente baixa, tudo bem, a gente está em 66, a gente passou para 62, mas se a gente for ver acho que de uma nova forma de conduzir o mercado, de uma nova estratégia que o mercado leva, eu vejo que o Brasil ele vem melhorando, né? E Muito. o que você acha que essa bagagem que você teve, porque em 2018, por exemplo, você foi para fora, né? Foi um dos momentos que você foi para fora. Você participou de uma feira super, 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 super em Nova York disso. E o que você acha que, né, dessa experiência de fora você conseguiu trazer para dentro para fazer com que a gente ainda se desenvolva mais e que a gente consiga. O que ela te ajudou, né, Sim, nessa busca toda? sim. A parte de Nova York foram as férias, tá? Ah, é Seguidas verdade. da viagem. É verdade, é Ah, verdade. É o, congre- verdade. o A feira foi congresso é em em Vegas, Austin, no em Austin. Texas. E, gente, foi um dos principais, é o principal evento de inovação do mundo, assim, é o South by Southwest. E acho que o principal aprendizado de Uhum. lá é que o mundo tem discutido basicamente as mesmas coisas sobre inovação. E as trocas, né, sobre os assuntos com pessoas do mundo inteiro, porque assim, é um absurdo o tamanho do evento. Depende muito de quem está experienciando, né? Então, qual que é a sua atitude num evento dessa dimensão, né? Você vai lá só para assistir palestra, você vai ter um output. Você vai lá para ver palestra, construir networking, trocar ideias sobre diferentes assuntos, tem um outro resultado, né? E bastante da minha postura é essa, de conhecer, de trocar ideia, de ver como funciona. Então, eu poderia dizer assim, o evento em si é maravilhoso, promove, né, um mind-blowing assim sensacional. Mas a grande chave assim é como a gente conversa sobre os temas que a gente tem com pessoas com diferentes visões, de diferentes culturas, com diferentes repertórios, né? Então, isso é algo que soma muito. Acho que o principal, Esse intercâmbio cultural, né, de ver soluções sim, diferentes para, de repente, o mesmo problema, eu acho que ele é muito rico, né? trocas, exatamente. O, essa profissão, né? Profissão é forte dizer, mas essa área do design que lida com inovação, ela depende essencialmente de trocas. Ela não acontece sozinho. Eu, como indivíduo, eu consigo inovar dentro de um determinado contexto. Se eu quiser ser relevante, eu preciso expandir esse horizonte, né? E aí, quanto mais eu troco ou expando essa membrana, vamos falar assim, né? Uhum. Mais complexo e mais completo fica o que eu estou desenvolvendo, né? Então, é essencial para esse campo do design e da inovação ocorrer ter esse comportamento, ter essa atitude e ir lá e conversar, não tem outro caminho. E o que você acha que esses países que estão lá no topo, eles fazem de uma forma única que a gente ainda não consegue fazer?
Eu acho que a única diferença é que eles têm dinheiro. Já se fala, por exemplo, os grandes centros de inovação reconhecidos mundialmente, falando basicamente de startups, né? Vale do Silício, Tel Aviv, China, né? São os três grandes polos de novos negócios. Mas a gente sempre busca ir para fora e não olha para dentro de casa, né? O Brasil, nos últimos, sei lá, 5 anos, já produziu 6 ou 7 unicórnios, gente. Unicórnios são empresas novas que já valem mais de 1 bilhão, né? A gente tem Uau! Nubank, por aí, Loft, algumas empresas de diferentes segmentos assim que estão surfando uma onda absurda. É, e aí, assim, o brasileiro é. Gente, a gente vê meme de brasileiro o tempo todo, né? Que A assim, gente é esse muito brasileiro só não vai para. criativo, É, gente. o brasileiro é de uma criatividade, assim, Absurda. absurda, absurda. O que falta é grana. Eu acho que assim, o capital, né, tá nesses grandes centros. E a gente é um país muito desigual. Então, por isso que a inovação tá a rasto aqui, né? A gente tem privilégios, né, de classe, de raça, enfim, De N de monte questões. Sim. de N questões aqui que acabam atrasando esses aspectos, né? Então, se a gente tivesse, penso eu, tá? Um país mais igual, a gente teria, Melhores acessos para todo mundo e sem de uma. dúvida, a gente conseguia evoluir com o tema de uma forma mais orgânica, né? E não tão o Brasil está atrás. E aí, só uma curiosidade, assim, já se discute no Vale do Silício o Brasil como o principal ambiente de testes do mundo. Ou seja, qualquer negócio que for desenvolvido fora do país, se for testado no Brasil, ele vai dar certo em qualquer lugar do mundo. Porque o Brasil é um O país Brasil tem muito um diverso. comportamento muito. É, É um país de muitos é, contrastes. Então, se você está desenvolvendo um negócio, testa no Brasil que ele vai dar certo em qualquer lugar do mundo. Claro, né? Tem ressalvas aqui nessa fala. Mas é uma diversidade que a gente não percebe e não é tão evidente assim em nesses países onde a inovação está acontecendo de forma mais rápida, né? acho que é porque ela Então, acontece talvez de forma mais uniforme, talvez assim, é uma coisa mais, né, tipo, ela tá para todo mundo, né? Não só para mim ou para você, ela tá, acontece de uma forma geral para todo mundo, né? Então, eu acho que uhum. talvez seja um dos motivos que isso Pode faz. ser. É difícil falar sobre isso porque inovação pode ter diferentes contextos, né? Dentro de diferentes recortes. Em linhas gerais, eu diria que a única diferença do Brasil para o resto do mundo é a questão de grana. Assim, Sim, os fundos, capital. A gente vê, né? A maioria das empresas são de fora, né? As big, né? uhum, Não são empresas brasileiras. sim. Então, a concentração disso não está aqui, né? É E meio que até você falando isso, você como gestor hoje, né? Você prioriza que venha alguém de fora, para você quando vem alguém de fora, é importante? muito, muito. Eu falo por experiência Uhum. própria, que assim, só queria trazer uma outra palavrinha, assim, acho que prioriza é forte, porque dentro do contexto brasileiro, né, se eu acabar priorizando quem tem a possibilidade de ter essas trocas, eu estou segmentando, né, porque não é todo mundo que pode. Sim. Então, mas sem dúvida é um super diferencial. E como gestor disso, e entendendo que as trocas são muito importantes, não é só chamar pessoas que tiveram a oportunidade, chamar pessoas que entendam o potencial que possa ter a oportunidade de construir isso no indivíduo para mandar para fora, para ter a troca, e Sim. por que não chamar indivíduos de fora para fazer o intercâmbio aqui, né? O que eu Uhum. estava falando que eu pude experienciar em alguns lugares que eu trabalhei foram pessoas da Holanda, da Suíça e da Alemanha trabalhando comigo.
Pesa, É né? muito rico, é muito rico. É outro, é assim, não tem como mensurar o que acontece. Parece mágico, assim, porque é uma experiência pessoal muito forte e essa experiência se reflete no que a gente está produzindo. Sim. Então, é sim é um diferencial enorme. E a minha dica também é que isso seja um diferencial de todo mundo, né? De buscar isso. E assim, quando a gente fala em intercâmbio, é claro, quando a gente quer conhecer outras culturas mais distantes, é mais rico, mas assim, qualquer troca é válida. Sim. Então, assim, eu considero um intercâmbio, né? A gente sair, vamos falar, centro de São Paulo, sai do centro de São Paulo e vai para a periferia, entende essa realidade, já tem uma troca muito grande aqui, né? São Uhum. mundos completamente diferentes. Quando você vai evoluindo, consegue ultrapassar essa barreira. Bom, eu conheço muito bem meu território, agora eu posso para fora, né? Sim. Então, a ordem dos fatores Não não vai alterar, importa, né? né? Não altera. O importante é essas trocas que estão sendo feitas como indivíduo e aplicadas, né, a algo. E você acha que, assim, você como gestor, você prioriza contratar pessoas que tenham tido uma experiência fora ou não? Não necessariamente de ter feito um curso de design thinking, porque a gente sabe que isso é realmente muito novo, né? Uhum. Então, e ainda talvez não seja tão explorado quanto deveria, mas de repente assim, eu fui fazer um curso de idioma e eu fiquei lá, enfim. Você acha que isso também faz com que a pessoa tenha um diferencial de mindset mesmo, né? Sim, sem dúvida. Tem e faz muita diferença, gente. Eu acho que assim, eu sou apaixonado por línguas, né? Então, assim, no meu tempo livre, além de prof e, Da meia-noite e às 6, designer, ele estuda eu francês. estudo exato agora. Mas assim, já passei pelo inglês, já passei pelo italiano também. Então, só a ação, né, de estar buscando uma cultura nova, uma forma de se expressar e se comunicar numa nova língua, já é uma troca, né? Isso, sem dúvida, abre E muitas eu portas. acho Então, que quem também faz o intercâmbio, né, de tem aquele negócio assim, a pessoa, ela não pensa só no óbvio, né? É uma pessoa que está sempre se modificando e ela está sempre saindo do quadrado dela, ela está sempre buscando desconforto, porque talvez esse seja o conforto dela, né? Eu exatamente. vejo muito isso como perfil de um intercambista. Eu imagino assim, né? Ah, vou fazer intercâmbio para aprender a língua. Mas, gente, não é só isso, né? A língua, Eu eu acho que sempre falo. é a ponta do iceberg, assim, que vai acontecer. Ela é consequência, não tem como não acontecer, né? Você tá lá, você Não. tá imerso naquela cultura toda, não tem como não acontecer, né? Tudo o que for aprendizado vai, sem dúvida, contribuir, né? Então a relação é, você está entrando num mundo completamente novo. Isso é fundamental, isso é essencial, são outras realidades, é muito doido. Sim. E assim, você como gestor, você incentiva quem quer ir para fora, você incentiva essa pessoa, tipo, meu, você já passou por isso. Você fala, o vai lá, ou você fala, putz, agora eu tô no meio de um projeto e agora como é que eu vou fazer sem você? Vai, vai, se joga porque E acho que é uma o pergunta universo é tricky, né? muito louco, né, pra gente não devastar ele, né? É muito tentador ficar só no seu mundinho, né? Pensar como propriedade sobre um indivíduo, eu acho que é completamente errado, né? Então a gente não pode pensar assim, ah, você é meu recurso, trabalhe para mim. A gente tem Uhum. que entender a individualidade e a gente tem que empoderar esse tipo de ação que vai trazer um enriquecimento. Se aquela pessoa melhora, ela vai ter um resultado melhor, ela vai entregar projetos melhores, né? E isso é o efeito Total. cascata. Então não é sobre, ai, não vai porque eu preciso de você aqui para fazer isso. Sim. É essa análise. No curto prazo, beleza, você vai entregar seu projeto, vai estar lindo. No longo, essa solução poderia ter um elástico, né, mais para o futuro, baseada no Uhum. repertório que essa pessoa adquiriu em qualquer experiência que ela tenha tido. Sim. É essa eu para tudo e vai. A gente dá um jeito, a gente dá um jeito.
Ô, Di, assim, você como essa pessoa muito do estratégico, né? Como que você enxerga a relevância da experiência internacional no desenvolvimento de novos serviços e produtos? Como que você está vendo esse movimento nesse momento que a gente está com as coisas, né? Tudo meio travado. Também é fundamental. Por mais que um coletivo de pessoas esteja trabalhando numa solução local, né, Uhum. a gente poucas vezes numa organização está pensando em pouca escala, né, ou alguma coisa muito local. A gente começa local, mas sempre exige a expectativa de escalar, né? Então, assim, Sim. eu posso começar vendendo em São Paulo. Amanhã ou depois de amanhã eu tenho que vender no Brasil. Depois que eu atingir o Brasil, o que que eu vou fazer? Latam? Depois do Latam, Américas e mundo. Então, assim, qualquer empreendedor está pensando em começar um negócio e ter escala. Uhum. Capitalismo, né, gente? Então, é, é É vida como é, real. né? Feliz, A vida infelizmente, como enfim. ela é, É sem a vida como filtro. ela é. Sim. Então, assim, tem essa questão, né? Essa bagagem internacional facilita esse processo. O não olhar para esse contexto mundial ou internacional, com certeza vai acabar limitando, né? Sim. E não tem um modo certo ou errado de fazer, porque cada continente, cada país vai precisar de E o mini referencial, adaptações. né? É. As culturas mudam, né? Mudam completamente, então vão precisar de adaptações. Mas assim, a linha tênue do negócio, independente das variações, tem que ser a mesma, né? Sim. Você compra, vamos lá, não quero defender nenhuma marca aqui e tal, mas assim, é, vamos pegar a Apple aqui que me veio na cabeça porque lançou o último iPhone aqui na última semana. O produto é o mesmo no mundo inteiro, Exato. né? Exato. Então assim, não adianta ele pensar, tá tudo bem, tem classes, enfim, que consomem esse tipo de produto, mas assim, tem uma linha, né? Não é Mas um não adianta produto ele pensar que local. só para o povo americano, ou só para o povo asiático, ou só para. Não, você tem que Isso. pensar no global, né? É. Agora vamos pegar uma indústria de bem de consumo, por exemplo, né? Sabão em pó é sabão em pó. Desculpa, detergente de lavar louça. É uma necessidade que todo mundo tem, né? Uhum. Só que o detergente é o mesmo. As características desse produto têm que mudar, porque o americano não gosta, detesta a espuma. O brasileiro é diferente, se não faz espuma não Não presta, lava, então né? não lava, É né? verdade, é Então muito verdade isso. o produto é o mesmo, só que assim, as especificações do produto mudam, né? Mas a função é a mesma. Então, essa questão de internacionalizar é essencial para isso, né? E ela ajuda muito a entender essas E eu acho peculiaridades. que essa troca faz com que você perceba que, de repente, o americano não gosta da espuma e o brasileiro precisa da espuma, porque senão não tá limpo, né? Não lava, gente, Se não tá você não fizer lavando. essa troca, você não vai saber, né? É muito louco isso. É isso. Então, assim, como a gente adquire isso, as respostas não vêm do nada, não acontece. Então, tudo é repertório, né? Tudo é com base no que os indivíduos que estão tratando daquilo, Uhum. como eles estão navegando dentro desse assunto, né? E Sim. aí, sem dúvida, é um super diferencial. E Di, fizeram uma pergunta aqui que eu acho que é bom eu passar para você. Você, como Diga. consultor de design thinking, você ajuda a implantar o mindset de inovação na cultura da empresa quando você julga necessário, ou resume, ou se resume a uma metodologia de desenvolvimento de produtos? Tem duas vertentes. Quem fez a pergunta? Você pode O dizer, eu André. não estou vendo. André, tem duas vertentes, tá? Quando o modelo de contratação do consultor vem cá e resolve o problema, a gente entra, aplica o design thinking e entrega para esse cliente, né, qual que é a melhor recomendação para a configuração desse produto. Uhum. Quando a gente fala de organização, e eu estive e estou de novo desse lado, né? A gente precisa trabalhar mindset da empresa como um todo. E aí é o ponto de ressignificação do negócio e colocar a empresa inteira pensando no cliente e não no produto.
Então, quais são as necessidades dele que eu tenho, do usuário, que eu preciso entender para construir produtos melhores? E para isso acontecer, mudança de mindset na veia. Então, diria que tem uma paralelização das duas coisas, né? Ao mesmo tempo que a gente é, eu detesto esse termo de evangelizar, né? Mas a gente vai inserindo, adicionando, vamos falar assim, vai. Você tá mudo, não tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo, agora eu tô te ouvindo. Voltou. Agora foi? Uhum. Ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando, né, no indivíduo essa nova, adicionando, né, essa nova abordagem, a gente vai ensinando eles no learning by doing, fazendo isso. Então, vai muito da experiência desse colaborador, desse funcionário, entender, do jeito antigo, esse é o resultado. Desse jeito novo, é esse resultado. Qual é melhor, né? E aí a Sim. gente vai fazendo essa transformação da organização. Tem N formatos, tá? Desculpa, eu esqueci o nome André. do André. Tem N formatos, né? Tem um formato top-down, tem um bottom-up, e aí tem formatos híbridos. Aí tem que entender qual que é a característica da organização para a gente E prescrever o agora, melhor uma remédio. pergunta muito minha, assim, muito minha. Pensando nas novas possibilidades, né? Uhum. Como o setor de intercâmbio você acha que pode se adaptar para a realidade pós-pandemia? Se eu tivesse essa pergunta, eu tava milionário. Tô te perguntando assim, tô puxando muito pro meu lado, obviamente, porque, né? É, Porque agora a gente já vê que as escolas já estão funcionando num sistema meio híbrido, né? Porque não tem como ser 100% presencial em muitos lugares ainda, a gente gostaria que fosse. Você acha que isso é uma questão que veio para ficar? Ou você acha que a gente ainda vai se readaptar e a coisa ainda vai passar por mais transformações? eu acho, minha opinião, né? A gente já está vivendo isso, só não se deu conta, né? A gente Total, já está é digital. verdade. Os nossos relacionamentos são digitais, gente. Eu, assim, uso pouco o telefone, né? Videochamada, WhatsApp, tudo está na internet, né? Consumo de comida está na internet, tudo está na internet. Foi só uma questão, a pandemia trouxe Só uma acelerou, latência, né? né? Acelerou essa questão do tipo, Ou a só gente precisa ser. evidenciou também, né, Di? Porque já estava tudo muito assim, né? Sim. E eu acho que assim vai ocorrer, vai mudar alguma coisa, né? Eu acho que Uhum. estão dentro desse novo contexto, né? Vão surgir novas possibilidades e devem emergir novos modelos de negócio, talvez não presenciais para acontecer o intercâmbio. É super possível, né? Uhum. Mas sem dúvida, né? A experiência de estar no lugar nunca É vai mudar. outra. É outra Total. coisa. Eu gosto muito de falar em recorte, né? Vamos falar, por exemplo, vocês estão vendo um recorte, aqui estão vendo um pouco da janela, um pouco da planta, aqui tem a minha cama, o meu escritório é no meu quarto, mas isso é um recorte. Se eu mover a câmera, ali tem uma poltrona, vocês não vão saber se ela tá cheia de roupa, se ela tá uma zona ou se ela tá arrumadinha Fato. né? É um recorte. Dá para ter uma experiência, sim, sem dúvida, mas não é a mesma do todo, né? Então, não é sensorial, não é. E, assim, gente, nós Não somos é, seres humanos. não, não é exato. A Não, gente não é. precisa do tátil ainda, né? Não tem, Exato. não substitui. Não. Então, não dá para ficar assim só na tela, né? Uhum. A gente precisa combinar. Então, assim, eu acho, né, que devem surgir novos modelos, mas por enquanto nada vai surgir, nada vai substituir a experiência humana no contato presencial. Concordo com você. Tem coisas Não que vai. não substituem, né? Você vê aquele tipo filme, você vê aquele campus da universidade, por mais que eu faça um tour com você, nada troca a experiência de você estar lá, né? Não, tem o café, a comida, como as pessoas falam, como elas se comportam na vida real, né? Como é que pega um ônibus? Como é que é pegar um táxi? Como é que se locomove?
como é que é um cinema, como é que é um restaurante, como funcionam as coisas, né? Isso não São, adianta, né? é, sem dúvida, né? Ele adiciona uma experiência, mas assim, 20% de 100, tá? Eu acho que o todo tem um outro nível de entrega e que, se tudo der certo, vamos ter uma vacina. Essa é a expectativa. E eu não acredito que isso seja um novo normal. Eu acho que é um desafio que a gente está passando. Isso não é um novo normal. Concordo. E se é um novo normal, ele já acontecia antes, gente, porque assim, os nossos relacionamentos estão baseados no aplicativo, já tá no digital, né? Ninguém mais vai para um barzinho predisposto a conhecer alguém. Eu não sei, Mudou, eu não saí né? de cena há muitos anos, não sei te dizer, Mudou, mas tudo bem. mudou. A moeda tem outro valor agora, né? É, Sim. então, as coisas já mudaram. Isso não é novo, né? Agora ficou latente, do tipo que todo mundo foi forçado a estar nessa condição. Uhum. Mas existiam muitos preconceitos sobre, né? Principalmente das organizações. Como que é trabalhar home office? Eu não sei se o cara vai estar trabalhando ou não. E aí, como é que eu vou controlar? Como, E aí como a que vai gente viu ser? que assim, ou você acredita que seu funcionário vai estar lá e vai estar produzindo, Ou e eu fecha a vejo porta por assim, enquanto. eu vejo, bom, eu trabalhei home office e trabalho há muitos anos, mas eu vejo pelo meu namorado, que você conhece muito bem, muito obrigado. Uhum. Ele ficou em casa 4 meses e eu acho que ele trabalhou quase como se tivesse sido um ano da vida dele profissional. E você também, eu aposto que 1 milhão de projetos aconteceram Nossa. porque, né, você tem que produzir e você já tá, você não se desloca, você não tem o tempo de desloque, você não tem o tempo é, tão grande assim do parar para almoçar e alguma coisa assim, porque você já está ali, já faz, já vende, enfim, então, né, a coisa se tornou infinitamente mais produtiva porque Uhum. você já estava ali. Sim, tem uma questão de qualidade de vida muito maior, né? A gente está com a Nossa, cidade menos poluída, porque estava, né? Agora já está complicado de novo. São Paulo já está tenso de novo, né? Mas assim, a gente teve um contexto, né, de que diminuiu a poluição, diminuiu a emissão de gases no todo, de efeito estufa no todo, qualidade de vida, né, diminuiu por conta de as pessoas estão, assim, dedicando melhor tempo, né, numa coisa produtiva, porque pegar um ônibus para ir 1 hora e meia, 2 horas não chegar no trabalho Isso só para chegar, né? Fora o voltar, que também não é pouca coisa, né? exato. Então, tem ganhos, mas é claro que a condição que a gente está hoje, que é de isolamento ainda, pelo menos deveria ser, Exato. que aí essas relações estão sendo atrapalhadas, né? A gente Sim. está nessa ansiedade porque a gente está num momento de restrição, mas, gente, Mas quando eu concordo com você, eu acho que voltar ao ela já normal, entrou, a coisa já entrou. E a gente talvez só se dê conta que isso já entrou para ficar no nosso dia a dia quando isso tudo acabar e a gente conseguir observar com mais qualidade, com mais tranquilidade, né? Acho que uhum, com um olhar menos crítico a nós mesmos, que, né, que muita coisa veio para ficar de dia a dia, né? sim. É Sim, isso. então, esse novo normal já acontecia, né? Essa situação, ela consolidou ele. Então, gente, Total. não tem nada de novo normal. É assim, a gente caminhou para isso. E aí, quando a gente fala de design e de inovação, as coisas foram projetadas para a gente chegar nesse ponto. Então a gente foi sutil, né? Foi na surdina. Então assim, entrou o Uber. Gente, quando que eu vou pegar um carro com um estranho para me levar do ponto A até o ponto B? Hoje é a coisa mais naturalizada do mundo, né? Uhum. Pedir comida, falei dos contatinhos, né? Tudo, tudo é na base do delivery, tudo é no imediatismo, tudo eu tenho aqui no meu Na celular, né? mão, Por que né? trabalhar não? Por que Concordo. trabalhar não, né? Então assim, isso consolidou tanto que eu acho que assim, 80% no mínimo das empresas da Grande São Paulo estão rediscutindo o modelo de trabalho, porque, gente, se eu deixar metade dos meus funcionários, é metade de espaço físico. Aqueles prédios lá da Zona Sul vão tudo ficar vazio, gente. E Pelo assim, menos eles estão parte deles, pensando no, tá? no lado financeiro da coisa, mas na qualidade de vida que essas pessoas vão ganhar não está escrito.
Não. E assim, isso é grana pra caramba. Assim, se a gente botar no papel quanto custa uma laje de uma torre na Zona Sul, ou na Avenida Paulista, ou nesses lugares assim, topzera, vamos lá, Uhum. é, é caro essa conta. E aí agora, tipo, Tá. opa, é barato. Eu não preciso pagar a internet, o funcionário já tem na casa dele, né? Então Ou tem que eu uma pague o série de ponto coisas. dele, né? Mas ele não vou precisar fazer, de repente, ele se deslocar, chegar aqui, né? 1 hora e meia, É, 2 horas depois de ter saído de casa. eu Enfim, não sei. Um custo médio mensal por funcionário para uma empresa manter uma posição de trabalho gira em torno de 600 a R$ 1.000, dependendo da localização, por funcionário. Imagina o custo que isso tem, né? Pagar a uhum, internet é troco de pinga para a organização. total, Então, total. e aí tem um modelo híbrido que funciona na metade que comporte só metade das pessoas, e ela circula. Então, é lindo, né? É É lindo. maravilhosamente funcional, né? Isso tem a ver com o que tem se discutido em urbanismo, né? Porque, assim, sobre o urbanismo, as pessoas acabam morando muito longe do trabalho para pagar Uhum. menos, então é longas distâncias, as práticas de um bom urbanismo é totalmente ao contrário, né? Você morar perto do trabalho para poder fazer tudo sem carro, o máximo possível andando ou com meios de transporte alternativo, né? Isso Sim. é um princípio de uma cidade inteligente. E não o contrário, né? Que eu dependo do carro para absolutamente tudo. Então, quando a gente fala de smart cities, não é sobre, o poste que vai ter coisas. Pode ter esse viés, mas assim, vamos começar do básico, né? Para ter uma cidade Vamos fazer inteligente o básico primeiro. bem feito, né? Que aí depois É, o resto a gente vê. Sim. exato. Então, eu penso sobre isso, assim, que é só uma consolidação de uma coisa que já estava acontecendo. Então, é isso. Muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, porque eu sei que é escasso, é Que muito. isso. E feliz Dia dos Professores de novo. Você é um Muito professor para mim obrigado. não só de matéria, mas você para mim é muito um professor da vida. Eu já falei isso para você 1 milhão de vezes, o quanto eu admiro você, o quanto eu respeito você, sua história. E eu sou só mais uma telespectadora que aplaude de pé cada conquista sua e cada. Porque você, para mim, é um exemplo. Eu digo assim, eu tenho as melhores pessoas do meu lado, eu sei, eu sei. Mas é isso. Ah, Muito, muito obrigada, viu? muito obrigado. Eu que agradeço. A gente foi a primeira live. Estou aqui lisonjeado com os elogios, com o nosso papo. Adorei, adorei, adorei. E parabéns pela iniciativa, assim, de você estar movimentando o business, né? Porque de novo, a gente está falando de Estamos atitude, né? vivos, né? Sem A gente tá vivo. atitude não tem vida, né? Então precisa Sim, movimentar e assim, eu estendo os meus parabéns a você também, porque imagina. parabéns pela, pela atitude, né? De fomentar esse tipo de troca, discussão, é sempre muito lindo Eu e acho que ela muito é sempre rico. muito válida, sabe? Sim, sim, Mas sem obrigada, dúvida. viu, meu amor? Eu que agradeço, obrigado aos Obrigada. telespectadores. Depois que a gente ainda solta, ainda tem bastante gente que vê. Tá legal. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, eu. Um Beijo. beijo. Tchau, tchau. Tchau.